Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Desperta ICL de hoje. Hoje, 1º de agosto, são 7h05, horário de Brasília. Estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo. Muito bom dia para quem já está por aí no nosso chat. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, mas também, claro, muito e principalmente nos nossos canais do YouTube. Muito bom dia para você que está aí já nos nossos chats, no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore. Muito bom dia para quem nos acompanha pela TV aberta também. Se você quiser assistir a este programa pela televisão da vovó, você pode assistir lá em Salvador da Bahia pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT, em Porto Alegre pela Pop TV. Daqui a pouquinho a gente vai colocar mais emissoras de televisão aí. Se você, aliás, quiser colocar a sua emissora de televisão ou a sua emissora de rádio na nossa programação aqui, né, colocar a nossa programação nas suas emissoras, por gentileza, entre em contato com o ICL. Estamos ao vivo também pelo bom e velho radinho. Se você quiser acompanhar este programa pelo rádio, você pode sintonizar em São Paulo a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis. É um prazer enorme ter a companhia de todo mundo. Olha, vocês viram no começo aqui, a gente vai estrear o nosso primeiro documentário internacional. Olha, nível, né? Hoje em dia se diz nível Netflix, né? Antigamente era nível Hollywood, padrão não sei o que, papapá. Então é isso, é isso. O documentário Vai Pra Cuba, Eduardo, filmado em Cuba, com entrevistas espetaculares, dando todo um contexto de Cuba também, filmado com a equipe local, um dos melhores cineastas, uma das maiores equipes de cinema do mundo. A escola cubana é uma das melhores escolas de cinema do mundo. O nosso documentário vai estrear no dia 13, né, Júlio? É isso, julho não, agosto, né? 13 de agosto. Julho foi embora já, né? Julho só ano que vem. 13 de agosto, então atenção, para você poder assistir o documentário, que vai ser passado nos nossos canais de grátis, né, ô Jimmy? É isso, né? De grátis. Para garantir a vaga, é só clicar lá em despertacl.com.br, documentário espetacular, dirigido pela Juliana Baroni, com o Eduardo Moreira, que foi até Cuba, fez uma série de entrevistas, inclusive com o presidente de Cuba, com a filha do Che Guevara, para tensionar tudo o que acontece no país e para mostrar realmente, né, no Brasil a gente nunca teve um documentário mostrando o que é Cuba de fato hoje em dia, dando o seu histórico, dando os seus paradoxos também, as suas contradições atuais. Tudo nesse documentário. O primeiro documentário internacional do ICL é o primeiro de muitos. A gente tem um monte de documentário na fila, alguns já estão sendo produzidos, alguns estão sendo finalizados, outras reuniões já estamos marcando para produzir outros documentários, inclusive documentários internacionais. Essa semana, aliás, a gente tem uma reunião importante para um próximo documentário internacional que vai ser, olha, eu não posso dar nenhum spoiler, mas é aquele tipo de coisa que você, quando assiste, fala, alguém precisava fazer isso. Alguém tinha que fazer isso. E a gente vai fazer. A gente está fazendo. Aliás, esse aqui é o primeiro de muitos. Então, vai lá para o link despertacl.com.br, faça a sua inscrição, é só colocar o seu e-mail, apertar um botãozinho, é rapidinho, demora tipo 4 segundos, só para garantir que no dia da estreia, dia 13 de agosto, à noite, você vai receber na sua caixa de e-mails o link do documentário. É de graça, tá, gente? É só colocar mesmo o e-mail lá para fazer o seu cadastro, coloca o e-mail, clica, beleza, vamos lá, quero assistir o documentário. O primeiro documentário internacional do ICL, portanto, dia 13 de agosto, de graça, vai ser a exibição
para o Brasil e para o mundo, porque será online, né, pela internet, claro. Tá bom? Então, despertacl.com.br, vocês não têm ideia de como ficou a qualidade cinematográfica, inclusive, desse documentário. Repito, filmado com uma equipe local de uma das escolas de cinema mais bonitas do mundo, que é a Escola de Cinema Cubana, né? Escola internacional, super reconhecida. Os profissionais cubanos giram aí por várias partes do mundo, participando de vários documentários e filmes de ficção e de não ficção, muitos que vocês já devem ter assistido a vida toda. A gente nem sabe, né? Mas tem uma galera da escola de Cuba envolvida nessas produções. Tá bom? 13 de agosto, 8 horas da noite. Isso aí, garanta sua vaga, despertacl.com.br. É só chegar lá, clicar e você vai ser avisado, vocês serão avisados e avisadas quando começar, um pouco antes de começar a exibição, que vai ser à noite. Portanto, mais uma sessãozinha de cinema do ICL. A gente já fez várias esse ano, né? E foram todas muito legais, com muita audiência. Inclusive, várias dessas sessões de cinema do ICL deram aos filmes muito mais audiência do que eles tiveram no cinema. Até porque a gente tem uma questão mercadológica no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo todo, em vários países, na maior parte dos países, pelo menos os que eu conheço, é assim também, né? Os cinemas foram tomados, infelizmente, pelos blockbusters, principalmente produzidos nos Estados Unidos, de super-herói, de bichinho, de animação, de não sei o quê, né? E principalmente os documentários têm pouco acesso às salas. Se você faz um documentário hoje no Brasil, você praticamente não consegue colocar ele nos cinemas. As pessoas muitas vezes falam, por que vocês não colocam, né? Quando a gente fez a sessão de cinema aqui do documentário Amigo Secreto também, sobre a Vaza Jato, né? Da Maria Augusta Ramos, que é uma das principais documentaristas do mundo, aliás, brilhante documentarista, com uma carreira enorme, com vários documentários premiados. Não se consegue colocar os filmes nos cinemas, porque as salas de cinemas não aceitam. Se você não tem um número X lá, que é uma expectativa de lotação absurda de gente que vai lá e comprar a pipoca e o brinquedo e o não sei o que, e papapá, você não consegue colocar os filmes nas salas. Isso prejudica muito, inclusive, a educação, porque documentário também é fundamentalmente educação. Então fica quase impossível você colocar os cinemas, os filmes, principalmente documentários. É muito raro, prestem atenção quando você for no cinema, raramente você vai ver um documentário na sala de cinema. Não tem espaço, as salas não abrem, não dão a chance para que o documentário possa ser visto pelas pessoas. Então essas sessões de cinema do ICL aqui, elas são assim, ó, fundamentais. A gente vai fazer cada vez mais. Esse ano, se eu não me engano, já fizemos 3 sessões de cinema com outros filmes. A gente vai fazer o primeiro documentário internacional do ICL agora e vai seguir fazendo isso para que milhares mesmo de pessoas possam ter acesso a esses filmes que, no mais das vezes, não conseguem chegar até as pessoas por conta desses bloqueios que as grandes redes de cinema fazem, essas redes que estão nos shoppings e tal, porque lá só vai ter filme de bichinho, ou animação, ou super-herói, ou filme da Marvel, ou não sei o que, né? Infelizmente isso tomou conta, em vários países é assim também, no Brasil foi uma coisa avassaladora, tá bom? Faça sua inscrição, despertacl.com.br, lá estaremos todos. Vamos lá, o calor vem aí em agosto agora, né? Início de agosto será quente com temperaturas de até 40 graus no meio do inverno. Que beleza, né? O começo de agosto terá dias de extremo calor em alguns estados brasileiros. A temperatura passa de 30 graus no sul do país e ficará ao redor dos 40 graus no centro-oeste, de acordo com a análise das projeções dos modelos. A informação é da Metsul Meteorologia. Aquecimento nos próximos dias será acentuado no centro-sul. Temperaturas acima da média para o mês também serão registradas no Rio Grande do Sul, onde o frio costuma ser a condição dominante nessa época do ano. O estado terá máximas de até 10 graus ou mais acima do que o normal no começo de agosto. Corrente de vento traz ar quente, uma corrente de jatos em baixos níveis, uma espécie de corredor de vento, cerca de 1.500 metros de altitude, vai atuar na segunda metade da semana com ingresso significativo de ar quente. Então prestem atenção aí no clima, né? O centro-oeste vai ser mais quente ainda, temperaturas podem rondar aí próximo dos 40 graus em agosto. Tempo seco e quente deve agravar as queimadas no Pantanal. Calor também no sudeste, a capital paulista terá temperaturas altas também, no Rio de Janeiro temperaturas acima dos 35 graus, portanto preste atenção aí na previsão do tempo, não é muito comum nessa época do ano, mas prepare-se para um calor extremo, inclusive hidrate-se
passe protetor solar, aquela coisa toda, porque parece que teremos temperatura de verão em pleno inverno agora em agosto. Eu tô achando que o inferno foi, o inferno chegou, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É um negócio inacreditável, né? E o nosso frio foi pro espaço, né? Pelo jeito. Não sei se volta o frio aí. Falar com o pessoal da Metsu depois, pro pessoal da Metsu ligar o gelo lá, ô Jimmy. Estamos precisando de um pouquinho de frio ainda, um pouquinho mais, né? Pelo menos até o final de agosto. Não parece que vai acontecer isso, né? Vamos lá rapidamente para as notícias sobre as Olimpíadas aqui. Caio Bonfim é prata. O Brasil tem sua primeira medalha na marcha atlética. O atleta Caio Bonfim chegou lá, o maior nome da história da marcha atlética do Brasil, agora é medalhista olímpico. Nessa quinta-feira, ele abriu o dia em Paris com a medalha de prata em uma disputa da marcha atlética de 20 quilômetros ditada por ele, que arriscou desde a largada e foi recompensado pela coragem. No fim, disputou o pódio com um equatoriano e um espanhol, sendo o único com 2 punições no quadro. Mais uma e teria que fazer uma parada sem margem para arriscar, ficou com a prata. Brian Pintado foi ouro pelo Equador e Álvaro Martín bronze pela Espanha. A medalha é a primeira olímpica de Caio e a primeira do Brasil na história olímpica do país na marcha atlética. Já havia expectativa por ela em 2016 no Rio, quando o brasiliense vinha de um 8º lugar no Mundial e terminou os jogos na 4ª posição, bateu na trave, né? Portanto, o Caio Bonfim agora finalmente conseguiu a medalha de prata, primeira na história da marcha atlética. Tem uma entrevista muito bonita, inclusive, do Caio, que está rodando pelas redes sociais. Infelizmente, a gente não pode mostrar nenhuma imagem de Olimpíada aqui, porque senão é capaz do programa ser derrubado. Vocês sabem, né, como funcionam as redes sociais, né? O YouTube não é diferente. Se você colocar material neonazista, se você fizer propaganda fascista, fizer live de tentativa de golpe de Estado, se você colocar discurso de ódio, tentativa de destruição de reputações de pessoas, como aliás a gente vai ver no caso da BIM Paralela aqui, levantado pelo Igor Melo e pela Juliana Dalpiva, que finalmente resolveram um grande mistério que rondava aí há 5 anos no Brasil. Se você colocar todo esse tipo de conteúdo no YouTube, por exemplo, ou em qualquer outra rede social, esse conteúdo vai ficar ali. Talvez em algum momento será derrubado. Agora, se você colocar qualquer conteúdo que viole direitos autorais, olha, não dá 5 minutos, o programa é derrubado. Né? Então, para vocês verem o que é mais, no que as plataformas prestam mais atenção, né? Obviamente é no giro da roda do capitalismo e não em outras questões mais democráticas, digamos assim. Você vê aí pelas redes sociais conteúdos aí de tentativa de golpe, de propaganda nazista, isso aí, olha, para derrubar tem que denunciar, tem que esperar, tem que botar hashtag, tem que fazer um monte de coisa. Agora experimenta colocar um trechinho da música ali que não pode. Experimenta colocar 5 segundos de material da Olimpíada que tem direito autoral. Gente, não dá 5 minutos, caiu a live, tá? Caiu o programa. É assim que funciona mesmo. Só para vocês terem uma ideia de como como é a autorregulação, a tal da autorregulação das redes sociais. Muito bem. Bia Ferreira atropela a holandesa no boxe e garante medalha olímpica. A boxeadora Beatriz Bia Ferreira garantiu sua segunda medalha olímpica nesta quarta-feira, portanto ontem. Ela foi prata em Tóquio em 2020 e ontem ela venceu a holandesa Chelsea Heijen nas quartas de final na categoria peso leve e assegurou pelo menos o bronze, porque o boxe olímpico não tem disputa de terceiro lugar. Então a Bia venceu ontem, já é bronze e agora vai para as cabeças, né? Vai para as cabeças. Se eu não me engano, a próxima luta dela vai ser sábado. Olha aqui, ó, a Bia Ferreira, então ela sobe no ringue no sábado. Ela vai ter uma revanche contra a irlandesa Kaylee Harrington, que venceu a nossa Bia brasileira na disputa pelo ouro dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Então vamos torcer aí, tomara, né? Tomara que a Bia consiga a sua revanche e vá para prata e vá para o ouro, mas pelo menos uma medalha já garantiu ela, que é uma atleta espetacular e além de tudo ela tem uma energia. Cara, é muito bom ver ela subir no ringue, cara. Ela sobe assim, tipo, velho, é agora é nóis. Né, o Gabrielzinho? Agora nós vai, né? O Gabriel agora tá substituindo o Pedro Falcão aí, Gabriel. Tem que copiar todas as piadas do Pedro Falcão e começar a fazer aqui também. Eram todas muito ruins, tá? Mas as pessoas já estão acostumadas, então você pode pegar, escrever elas e fazer. Tá bom? Ele tá tímido ainda, mas daqui a pouquinho ele vai começar a falar também. Muito bem. Outra notícia
de agora, fresquinha pela manhã, né? Porque o jogo foi na madrugada, o nosso mesa-tenista, ou nosso jogador de ping-pong, como se falava, né, antigamente, o Hugo Calderano atropela sul-coreano, faz história e vai à semifinal do tênis de mesa. O brasileiro Hugo Calderano se tornou o primeiro brasileiro a alcançar uma semifinal de Olimpíadas do tênis de mesa. Ele venceu o sul-coreano Won Jin-young, não vou nem arriscar falar o nome, né, do cara, por 4-0, realmente foi pra cima, né? Ontem já tinha jogado o Calderano contra um francês, se eu não me engano. Foi um jogo um pouco mais disputado, mas tomou conta do jogo, mandou para casa. Hoje mandou para casa o sul-coreano. E aí na semifinal ele vai enfrentar o vencedor de um outro duelo, principalmente o sueco Truls Moregard, que eliminou o número 1 do mundo na terceira fase, que é um egípcio. Os dois se enfrentam ainda nesta quinta-feira, portanto hoje, 16 horas, horário de Brasília, tem tênis de mesa com o Calderano, que está jogando muito, muito, muito. Prepare-se para ver um jogaço. A próxima fase acontece na sexta, às 6 horas da manhã ou às 9h30, horário de Brasília. Depende, né, se o Hugo vai passar desse jogo de hoje ou não vai passar do jogo de hoje, para saber se vai disputar bronze ou se vai para a disputa do ouro e da prata. Então fiquem de olho aí, é muito bom ver o tênis de mesa, né? Pena que a Bruna Takahashi tá aqui, né? Foi eliminada, né? A nossa atleta foi eliminada no jogo ontem, se eu não me engano. Olha, uma crítica rápida aos colegas aqui, tanto dos nossos amigos lá do DCM, quanto das pessoas do ge.globo.com, as quais eu não conheço, mas eu já fiz esse tipo de consideração aqui e vou fazer de novo rapidamente antes da gente passar para outras notícias aqui. Eu acho que a imprensa brasileira tinha que começar a rever o uso desses termos, né, gente? Eu não sei se incomoda vocês, mas, cara, Bia Ferreira atropela. Atropela, velho. Putz. Essa semana aí, de novo, um outro motorista de Porsche, né? Perseguiu um jovem que estava numa moto, atropelou o cara de propósito, matou o cara porque o cara teria chutado o retrovisor dele. Então, o retrovisor do Porsche, aparentemente, vale mais que a vida de uma pessoa, né? E aí... não me piate, sabe? O uso disso é muito comum no esporte, né? Tanto o DCM aqui quanto o pessoal lá do ge.com usam, né, o mesmo verbo, né? Pô, atropela não pega bem, né, gente? Atropela é outra coisa, né? E se você for ver, no esporte tem vários desses termos sendo usados, né? Deixa eu fechar o vídeo aqui do Flamengo, porque o Jimmy é capaz de se emocionar demais com o jogo aqui, né, o Jimmy? E também não pode, porque se deixar o vídeo aqui é capaz de cair o programa, né? Então fica uma dica aqui, né? O pessoal do DCM são os nossos chegados aqui, assistem o programa e tal. O DCM é uma mídia humanista, né? Atropela acho que não é legal, né? No esporte tem várias dessas coisas, né? Atropela, o que mais, Jimmy, que se usa no esporte? Várias coisas aí, né? Massacra, né? Massacre é Gaza, né, gente? Sabe, eu acho que eu tenho na minha cabeça essas coisas fazem diferença, sabe? Ninguém massacra no esporte, né? Quem tá massacrando é Israel. Quem atropelou foi o vagabundo esse do Porsche, né? O criminoso esse do Porsche. O outro criminoso, o outro do Porsche também, aparentemente Porsche virou arma no Brasil, né? Arma de rico. Dá pra comprar Porsche e sair matando as pessoas por aí. O cara compra Porsche, ele acha que tá no pleno direito das suas funções de poder atropelar e matar pessoas. Tá? Então fica a dica aí. Eu já tinha falado sobre isso em outros momentos, com outros assuntos aqui, né? Não gosto. Muito bem. Aqui eu tava tentando assistir o jogo do Hugo Calderano, mas aparentemente não rolou, né? Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Canadá identificam genes associados ao TDAH. Na busca por explicações genéticas para certas condições psiquiátricas, muitas vezes os estudiosos se veem numa espécie de labirinto, um emaranhado de genes candidatos com efeitos modestos ou discretos que até agora pouco ajudam a decifrar a natureza complexa delas. No caso do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é uma coisa que nos últimos anos vem sendo muito diagnosticada e as pessoas começaram a entender, né, mais ou menos como isso funciona, é muito difícil de identificar exatamente como que esses mecanismos funcionam no nosso cérebro, né? Mas um estudo recente publicado na revista Nature Communications aponta possíveis caminhos para entender o que há por trás dessa neurodivergência, e isso inclui pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP. Se você quiser entender um pouco mais, tiver aí na sua família, no seu círculo próximo, nos seus amigos, ou você mesmo tiver essa neurodivergência, né, ou conviver com pessoas que têm, estudo importante publicado está lá no iclnoticias.com.br.
Luana Piovani ganha a indenização de R$384 mil da Band e de Emílio Surita. A Band e o apresentador Emílio Surita, do programa Pânico da Jovem Pan, tiveram que pagar uma indenização no valor de R$384 mil à atriz Luana Piovani. O pagamento é referente a um processo movido contra o programa que se arrastava desde 2014. A informação é da Folha de São Paulo. A condenação do juiz Paulo Henrique Garcia, do TJ de São Paulo, foi feita em setembro de 2023, contudo, só no início do mês de julho é que a emissora desembolsou 308 mil da indenização, enquanto o apresentador Emílio Surita pagou 76 mil a Luana Piovani. Após o depósito das quantias, o processo foi oficialmente encerrado. Na ação, Piovani alegava que o programa Pânico exibiu um quadro humorístico sem autorização ou pagamento. A imagem da atriz foi explorada por cerca de 15 minutos. De acordo com a justiça, o programa mostrou cenas de Piovani na praia com seu ex-marido, Pedro Scooby, objetivando, aspas, elevar a audiência e lucrar comercialmente às custas da atriz, sem que ela tivesse consentido com isso. Na época, Piovani protagonizava a série policial Dupla Identidade da Rede Globo. A esquete do Pânico tentava simular o tema da série e perseguia a atriz onde quer que ela fosse. Os advogados de Luana Piovani argumentaram que a atriz não podia sair de casa livremente porque a qualquer momento os réus ficavam na espreita da autora, espionando seus passos para que abordassem de surpresa com as mais odiosas agressões, coletando indevidamente suas imagens que são exibidas no programa sem autorização. Em defesa, a Band e o Pânico, porque o Pânico passava na Band, se não me engano, na época, né? O programa de televisão. Era da Rede TV e depois foi para a Band ou vice-versa, não lembro. O programa de televisão do Pânico que não existe mais. Agora o Pânico é apenas um programa radiofônico transmitido por imagem também lá da Jovem Pan. Em defesa, a Band e o Pânico alegam que Piovani frequentemente tratava mal a imprensa e que a atriz não tem noção da posição célebre que ocupa. Segundo eles, a profissão de atriz exige simpatia, carisma e paciência. Não exige. A atriz pode ser mal-humorada, pode ser antipática e pode ser qualquer que quiser. É o problema dela. E aí daí? Não, Gabriel, porque ela é antipática, então a gente vai perseguir ela, né? Vai ficar na porta da casa, não vai deixar fazer nada, vai perseguir no supermercado, vai perseguir o carro. Já pensou se não é por isso que ela é antipática? É por isso que ela é antipática. Ela ficou puta da cara com o cara do Pânico e ficou antipática, né? Sei lá, se a Luana Piovani é antipática também não quero saber, não me interessa, né? Agora, que argumento vagabundo, hein? Que advogados vocês arrumaram, hein? Doutores com toda a vênia, né? Com toda a vênia, tá ruim, né? Bem ruim esse argumento, né, gente? Lembrando que, é claro, pessoas públicas, elas têm uma proteção de privacidade um pouco mais alargada, né? Inclusive o entendimento sobre isso na jurisprudência é esse. Agora, há limites. Nós tivemos aí o caso mundial célebre da princesa Diana lá, que morreu porque estava sendo perseguida por paparazzis. Né, gente? E tem um limite nessa parada, entendeu? A pessoa tem um direito a ter a vida privada dela. Você não pode ficar stalkeando a pessoa o tempo todo ali. É o que alega também. E a alegação de uso de imagem também, como eu acabei de falar aqui, né? A alegação de uso de imagem, a grana vai lá pra cima, né? Tem muito a ver com isso também. Na ação, Rodrigo Scarpa, que era conhecido como repórter vesgo, também foi condenado pela ação, contudo Surita assumiu o valor que deveria ter sido pago por ele. A justiça negou o pedido de perseguição, mas reconheceu os danos morais sofridos por Piovani pelo uso indevido da sua imagem. Portanto, né, o caso mais grave para mim, que é você ficar perseguindo uma pessoa, a justiça derrubou. Agora, uso de imagem, mexeu no titio capitalismo, se deu mal, né? A condenação é por isso. Bom, Balneário Camboriú está internando sem-tetos à força durante as altas temporadas. Isso aqui já era uma denúncia que estava rolando há um bom tempo, né? Agora a Alice Maciel, repórter lá da Agência Pública, fez essa denúncia, publicou na Agência Pública, está republicada a reportagem aqui no iclnoticias.com.br, e aí mostrando, né, como tem várias ações que foram descritas pelo Ministério Público de Santa Catarina como truculentas, ilegais, imorais e desumanas, que coincidem com o período do verão, onde a cidade está cheia de turistas, e aí, inclusive, parte da população local, que não foi lobotomizada pela extrema-direita em Balneário Camboriú, porque tem, de fato, tá chamando isso, inclusive, de carrocinha humana. Lembram da carrocinha que pegava os cachorros, muitas vezes para serem eliminados nas cidades? Bom, Balneário Camboriú é exatamente isso que está fazendo. Balneário Camboriú não quer arcar com o ônus
do extremo capitalismo da cidade, né? Você tem uma cidade ultracapitalista, onde a especulação imobiliária faz a roda girar, muita gente comprando apartamento com dinheiro sabe-se lá da onde, já teve muitas investigações sobre isso, inclusive pessoas condenadas, tráfico de droga, lavagem de dinheiro comprando imóvel nesses prédios gigantescos que estão construindo lá. É todo mundo? Não é todo mundo, claro que não, óbvio que não. Mas tem? Tem pra caramba. Opa, se tem. Opa, se tem. Dinheiro que vem de contrabando de semente de soja pela fronteira do Brasil, que o cara vai lá comprar imóvel com soja, porque as imobiliárias locais aceitam, e você muitas vezes não sabe a procedência, soja esquentada, o cara tem um pedaço de terra, fala que plantou, ninguém vai conferir, não plantou nada, na verdade contrabandeou isso da Argentina, o que acontece com muita frequência, centenas de milhões de reais que são contrabandeados todos os anos, vai lá, compra imóveis em Camboriú, dinheiro que vem de fora do Brasil, de todos os tráficos e ilegalidades que vocês possam imaginar, é assim que gira muito a roda de Balneário Camboriú. Não é novidade para ninguém, joga no Google aí, você vai ver uma série de investigações de Polícia Federal, de Ministério Público, que foram feitas sobre isso. Esse extremo capitalismo tem uma consequência, você concentra a renda e você faz uma geração imensa de pessoas miseráveis. A cidade não quer lidar com isso, precisa esconder, porque quando o turista bobado vai para lá, tem que imaginar que aquilo lá é tudo lindo, é tudo maravilha, ninguém é pobre, não tem gente passando fome, não tem gente tendo que pegar o busão e ir trabalhando por salário miserável, não tem, é tudo lindo lá. Né? O cara que frita hambúrguer no McDonald's ganha 20 mil por mês. Essa é a ideia que tem que passar de Balneário Camboriú. Bom, não é assim. Não é assim. E agora essa denúncia é uma denúncia gravíssima e a matéria completa também está no iclnoticias.com.br, matéria da agência pública. O Copom manteve os juros de 10,5% ao ano, contrariando empresários, trabalhadores e o governo federal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, portanto ontem, manter a taxa básica de juros da economia brasileira em 10%, 10,5% ao ano. A decisão contrariou pedidos de representantes de empresários, trabalhadores e de membros do governo. Essa é a segunda vez seguida que o comitê decide não mexer nos juros. Em nota à imprensa, o Banco Central afirmou que o ambiente externo mantém-se adverso em função da incerteza sobre impactos e a extensão da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre as dinâmicas de atividade e de inflação em diversos países. Até agosto de 2023, a Selic estava em 13,75. De lá foi caindo aos poucos, mas estacionou nesses 10,5 aí. Na terça-feira, um dia antes da decisão do BC, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já havia dito que tal taxa de juros dificulta a geração de empregos no Brasil. O presidente Lula, em junho, também havia cobrado um corte na Selic. No mesmo dia, centrais sindicais realizaram atos em 11 capitais pedindo que os juros baixem. O presidente da Fiesp, atenção, o presidente da Fiesp, Fidel Castro, não. Mao Tse Tung, não. Che Guevara, não. O presidente da Fiesp, tá? Fiesp é o prédiozinho aquele que botava os banners para fazer o impeachment da Dilma, lembra? Né? Do Movimento Verde e Amarelo, 2013, MBL, Fiesp, tá bom, gente? Fiesp. O presidente da Fiesp, Josué Gomes, também pediu juros menores para o bem da economia nacional. Gomes ainda criticou a postura política do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Disse ele, Campos Neto, optou pessoalmente por um posicionamento político. Atenção, não é o Lula que está falando isso não, tá? Vocês não viram nenhuma crise fabricada na imprensa brasileira em relação a isso, né? Nenhuma crise. Debates infinitos nas redes de televisão, manchete do jornal O Globo, manchete do Estadão com 25 especialistas comentando embaixo. Não vi isso. Aparentemente não é um problema o presidente da Fiesp falar que o Campos Neto atua politicamente. Só quem não pode falar é o PT. O PT não pode falar. Mas o presidente da Fiesp, né? Aí os cachorrinhos tudo baixa a orelha, né, Jimmy? Aí tudo baixa a orelhinha assim, né? Oh, o presidente da Fiesp falou. Vamos colocar na manchete do Estadão? Não, melhor não, né? Não, vai dar problema porque parte da grana que financia aqui vem dessa galera, né? Então é melhor a gente não mexer com isso. Ah, o presidente da Fiesp está falando agora exatamente a mesma coisa que o Lula estava falando há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu vou repetir, não é o Che Guevara, tá, gente, que está falando isso. É o presidente da Fiesp. Vamos para a frase do presidente da Fiesp aqui, ó. Vamos lá. Ele, Campos Neto,
optou pessoalmente por um posicionamento político. Político. Não é exatamente o que o Lula está falando desde que assumiu, mas é um problema imenso. Problema? Não é isso. O Banco Central é técnico. Bom, o presidente da Fiesp discorda disso. Se acabarem com a autonomia do Banco Central, o mérito, entre aspas, vai ser do Campos Neto, disse Gomes, lembrando que o presidente do BC votou em 2022 vestindo uma camisa da seleção brasileira. Que beleza, né? Será que a gente vai ver polêmica em relação a isso? Não vai, né? Na verdade, vocês não vão ver a repercussão disso praticamente em nenhum lugar, porque a imprensa brasileira hoje está ocupada com Maduro e Venezuela, não sei o que, não sei o que. O que interessa mais para o Brasil, gente? Claro que a gente, inclusive aqui, vai falar de Venezuela hoje. Claro que é um assunto importante. O que interessa mais para o brasileiro? Os 10,5% de juros e a atuação política do Campos Neto, que foi votar em 2022 com uma camisa da seleção brasileira e que estava em grupos de WhatsApp com ministros do Bolsonaro? O que interessa mais? É isso? Gente, a minha câmera tá meio... né? Ó. Vocês têm que diminuir o meu tetinho aqui. Senão vai parecer que eu encolhi, né? Igual aquele filme que a pessoa nasce velho e vai ficando criança, né? Eu posso subir mais aqui, mas não tenho mais. Muito bem. Bom, interessa mais o juro que está detonando a economia brasileira, né? Então, isso aqui não seria a manchete de todos os jornais? Ontem, hoje, não seria a principal manchete? Crítica contundente do presidente da Fiesp, principal federação de industriários do Brasil, chamando o presidente do Banco Central de um ator político e lembrando que ele foi votar com a camisa da seleção brasileira. Não, a manchete é qualquer outra coisa hoje. É Maduro, é não sei o que e tal. De novo, é importante o caso da Venezuela? É. O que é mais importante para o Brasil? É o caso da Venezuela ou é esse caso aqui do Banco Central? Né? Muito bem, Polícia Federal indicia 111 pessoas e investiga o prefeito de São Paulo, Nunes, por desvio em creches. A Polícia Federal concluiu que houve um desvio de dinheiro público na gestão de creches na Prefeitura de São Paulo, indiciando 111 pessoas por suspeita de participação no esquema. A investigação permanece aberta para apurar o possível envolvimento do prefeito da capital, Ricardo Nunes. O relatório da PF, assinado pelo delegado Adalto Machado, foi finalizado na terça-feira. No documento, Machado afirma que é suspeita a relação do então vereador Nunes, porque esse caso é de quando o Nunes era vereador, atual prefeito de São Paulo, com uma das principais empresas atuantes no esquema criminoso de desvio de verba pública do município de São Paulo. A suspeita é de que ele tenha recebido repasses ilegais através de uma empresa noteira que fazia contabilidade de várias entidades com convênios com a prefeitura para administrar as creches municipais. Empresa noteira é a empresa que só emite nota, mas não presta o serviço. Você abre uma empresa, fica emitindo nota, faz contrato com a administração pública, bota o dinheiro no caixa, distribui para os parça. Um desses parça, na suspeita da PF, é o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Essa é a investigação da PF que está rolando nesse momento. Entre as entidades está uma tal de Associação Amigo da Criança e do Adolescente, a CRIA, que foi presidida por Eliana Targino, ex-funcionária da Nikkei Serviços Limitada, que era empresa do prefeito. Ou seja, tinha uma entidade que está no meio desse bolo todo de roubo de dinheiro público, corrupção. Lembram da época que se importava com corrupção no Brasil? Pois é. Olha o tamanho desse negócio. 111 indiciados. A presidenta, então, na época, de uma dessas entidades, que está no centro desse escândalo, de roubo de dinheiro de creche de criancinha, gente, creche municipal. Ela era ex-funcionária da empresa do Nunes. Trabalhava com o Nunes, saiu de lá, foi para tal entidade e o dinheiro começou a entrar. Eu falei ontem aqui, a quantidade de caso de conflito de interesse e suspeita de corrupção em cima do Nunes, olha, daqui a pouquinho ele está entrando no Guinness. Infelizmente, a gente está numa época que o brasileiro não se preocupa mais com corrupção. Corrupção está liberado, ainda mais se você for um político de direita. Político de direita pode roubar. Não tem problema. Aparece tudo que é indício, não tem... Vendeu a joia, não. Pegou o relógio,
leiloou o relógio nos Estados Unidos, não tem problema. Né? Recomprou o relógio, imagina, recomprou para devolver, porque é ótimo, é incrível. Ganhou presente, problema, é mérito dele. Dona Michele, com a joia lá de milhões, né? Mérito dela, parabéns, é uma moça muito bonita, o sheik gostou dela, deu um presente, nada a ver. Imagina, corrupção? Não, não. Tudo está perdoado. Tudo está... Atenção, políticos filiados a partidos de esquerda. Né? Atenção, vocês não podem fazer isso porque é um problema. Se você for de direita no Brasil, tá liberado. Tá liberadaço. Bom, vamos lá para Venezuela rapidamente, a coisa tá andando lá, né? O Brasil assumiu o comando da Embaixada Argentina na Venezuela. Essa é a notícia mais importante de ontem para hoje. Apesar dos constantes ataques do presidente argentino Javier Milei ao mandatário brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil atendeu a um pedido feito pela Argentina. A Argentina pediu para que o Brasil assumisse, né, o caso da Embaixada Argentina na Venezuela, e o Brasil vai assumir o comando da Embaixada da Argentina na Venezuela, no país. Olha só que coisa importante que está acontecendo e rara, inclusive. O Brasil sendo adulto na sala, né? Sendo adulto na sala. Porque nesse momento, vocês imaginem, se o governo brasileiro tivesse a mesma postura que tem essa galera toda aí, Bolsonaro, Milei, Trump, ia mandar uma banana pra Argentina e falar, se vira aí, vocês aí, né? Tá bom, vai, vire-se. Não, adulto na sala é outro nível, é outro level, né? Outro level, o adulto na sala. A embaixada argentina em Caracas foi fechada após o presidente venezuelano Nicolás Maduro expulsar do país o corpo diplomático dos países que não reconheceram sua vitória na eleição de domingo. Ao assumir o prédio da representação argentina na Venezuela, o Brasil ficará responsável por cuidar do imóvel, documentos, arquivos e prestar serviços consulares aos cidadãos argentinos no país. Além disso, o Brasil deve garantir a proteção de 6 venezuelanos opositores ao governo Maduro, membros da equipe da líder opositora Maria Corina Machado, que alegam serem alvo de perseguição, que estão vivendo em asilo na Embaixada Argentina sob a proteção do governo Milei. Ou seja, 6 pessoas da oposição ao Maduro na Venezuela correram para dentro da Embaixada Argentina em Caracas, estão lá, alegam que têm medo de serem presos. Vários opositores foram presos nas últimas horas na Venezuela, então o medo não me parece infundado. Vou fazer de novo o aposto que a gente tem que fazer de novo sempre aqui para vocês não ficarem enchendo o meu saquinho. Essa oposição venezuelana é uma oposição golpista. Golpista até os ossos. A Maria Corina Machado participou do golpe de 2002, quando prenderam Hugo Chávez, assumiram temporariamente de modo ilegal o comando do país, e se dependesse dessa oposição aqui, a Venezuela virava uma empresa privada de petróleo sob o comando de um CEO da Shell, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui. Isso aqui deixemos bem claro. Agora, eu acho que essa gente tem que ser enfrentada dentro da democracia. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós tivemos no Brasil a tragédia que foi a eleição de um governo de extrema-direita. Foi para a eleição, conquistou a população de várias maneiras, 1000 maneiras, venceu a eleição, assumiu o governo. No fim das contas, a tal da autodeterminação dos povos me leva a acreditar que a gente deveria olhar para a Venezuela também e imaginar que a coisa deveria funcionar mais ou menos assim, né? Não é como está sendo feito na Venezuela neste momento. O ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, atual assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, teria pedido a Maduro, em reunião com o presidente venezuelano, para que não ordene uma invasão à embaixada argentina e prisão de opositores. Através das redes sociais, a Maria Corina Machado agradeceu ao governo brasileiro por ter aceitado assumir a custódia da embaixada argentina. Disse ela: agradecemos ao Brasil pela disposição em assumir a representação diplomática e consular da República Argentina na Venezuela e a proteção de sua sede e residência, bem como a integridade física dos nossos colegas asilados na referida residência. Isso poderia contribuir para o avanço de um processo de negociação construtivo e eficaz, como o que o Brasil tem apoiado. A previsão é que ainda nessa quinta-feira, portanto hoje, a bandeira brasileira seja hasteada no prédio da Embaixada Argentina em Caracas. O Brasil deve ainda assumir também o comando da Embaixada do Peru, cujo corpo diplomático também foi expulso do país pelo governo Maduro. 2 movimentos super radicais. Eu não lembro de ter visto isso.
na minha história como jornalista, do corpo diplomático brasileiro assumindo embaixadas de outros países. Então a coisa escala na Venezuela de modo muito rápido. Isso não vai terminar bem, gente. Não vai terminar bem. Eu sugiro que vocês assistam a entrevista que o ICL Notícias segunda edição fez ontem, está no nosso canal de YouTube, com o Vladimir Safatli. Ele dá ali um panorama do que está acontecendo na Venezuela, falando dessa oposição golpista, falando dos vários recentes golpes de Estado, golpes e contragolpes que teve na Venezuela, os interesses desses golpistas todos, que eu acabei de falar aqui, transformar a Venezuela numa empresa privada sob o comando de um CEO da Shell, tá? Resumindo aqui, né? Fazendo tweet aqui para vocês, a oposição da Venezuela é isso. Uma oposição riquíssima, de extrema direita, ligado com o que há de pior no mundo, de Trump a Bolsonaro, não sei o que, é isso. E por outro lado, como chama o Safatli, uma revolução degenerada, que é o atual governo Maduro, né? Tá bom? Assistam lá a entrevista para vocês pegarem um pouco mais a visão do que está rolando na Venezuela e não ficar se agarrando em boia furada aí, tá, gente? Tá bom? Maduro, boia furada, tá bom, galera? Vocês já entenderam o que está acontecendo lá, né? Deu para entender já, né? Tá? Assistam a entrevista do Safatli para entender direitinho. Maduro diz que vai divulgar todas as atas eleitorais que estão com o seu partido. Só mais 72 horas virou agora, né? O presidente reeleito da Venezuela não é presidente reeleito, né? O presidente declarado reeleito, enfim, eu acho que a gente não pode chamar de presidente reeleito ainda, isso está no impasse. Há um impasse enorme em relação a isso. Nicolás Maduro disse nesta quarta-feira que o Partido Socialista vai divulgar 100% das atas eleitorais em breve e pediu calma para esperar a auditoria dos resultados. Ele se colocou à disposição para prestar depoimentos à justiça venezuelana e, se preciso, ser investigado sobre o processo eleitoral. Como candidato vencedor das eleições e chefe de Estado, dou a cara, me submeto à justiça. E já disse que, como líder revolucionário da Venezuela e filho do comandante Chávez, que o grande polo patriótico e o Partido Socialista Unido da Venezuela estão prontos para apresentar 100% das atas que estão nas nossas mãos e espero que a sala eleitoral faça o mesmo com cada candidato. A declaração foi dada ao Tribunal Supremo de Justiça. Cada partido pode ser um fiscal em cada uma das cerca de 30 mil mesas eleitorais para conferir as atas de votação. Ele fica com uma cópia da ata eleitoral e pode levar ao partido. Essa tem sido uma das acusações da oposição, afirmando que tem suas atas eleitorais que divulga em um site próprio, ou seja, a oposição teria coletado atas em milhares de urnas, está publicando essas atas em um site, segundo a publicação das atas da oposição, que já alegou que não tem todas as atas, tem 70%, 80% das atas, não sei. O candidato à oposição venceu o Maduro. Isso é o que alega a oposição. O Maduro diz que agora o seu partido vai apresentar as atas. Então há um impasse. E não é uma questão de um partido ou do outro. O tal do Centro Nacional de Eleição ali da Venezuela que deveria apresentar tudo para todo mundo olhar. E não é uma coisa, como algumas pessoas têm falado aí, é absurdo países estrangeiros cobrando da Venezuela que dê provas, não sei o quê. Não, gente, esse é o sistema eleitoral venezuelano. É a regra local lá, viu? Eles apenas não estão cumprindo a regra local. O governo alega que o site do tal do centro de eleitoral lá, que deveria divulgar da transparência à eleição, mostrar a documentação da eleição conforme as próprias regras locais, foi hackeado. O Maduro falou, inclusive, ontem que o Elon Musk mandou hackear. Tá, gente? Mas, vamos lá. Só pra gente sair rápido desse assunto aqui, porque a gente tem um negócio da BIM paralela que é super importante. O Maduro foi declarado vencedor das eleições, correto? Vamos usar a lógica elementar aqui pra gente não cair em pegadinha também. E se eu tiver falando uma coisa ilógica, vocês me avisem. O Maduro foi declarado vencedor das eleições, não foi? Foi declarado. No mesmo dia, o site saiu do ar. Depois, disseram que o site foi hackeado. Então é o seguinte, me dá a entender que o que foi hackeado foi o site. O site, gente, é uma coisa. O site é uma coisa. O banco de dados é outra. Você pode hackear um site, por exemplo, você pode derrubar o site do TSE no Brasil. Vai lá, consegue derrubar o site do Tribunal Superior Eleitoral.
Isso não significa que você corrompeu os dados eleitorais. São coisas separadas, que eventualmente estão inclusive em servidores diferentes. O site é apenas a vitrine, é o que mostra para fora. É literalmente a vitrine da loja. Você pode destruir a vitrine da loja, não significa que você destruiu o estoque da loja. Então, se o Maduro foi declarado eleito, posso imaginar que os dados não estão corrompidos. Afinal de contas, foi declarado eleito com base no quê? Não é mesmo? Então, se o Maduro foi declarado eleito, os dados eleitorais de votação na Venezuela não foram corrompidos. Ou ele foi declarado eleito como? É ilógico, não é? Então, pela lógica, apenas o site foi derrubado. Eu vou falar o que eu estou falando aqui desde segunda-feira. Por que é que esses dados, que pela lógica não foram corrompidos, porque se tivessem sido Maduro não poderia ter sido declarado presidente, não é? Pela lógica. Foi declarado presidente com base no quê? Nos dados eleitorais. Então eles estão íntegros. Correto? Por que é que não se publica estes dados em outro site? Qualquer outro site, gente. www.dadoseleitoraisvenezuela.vela, qualquer outro site. Pega os dados e coloca à disposição publicamente. Não é colocar na justiça da Venezuela, botar no Supremo. Não, bota para o público, para a população poder olhar, baixar as atas, conferir, olhar, que é o que se fez sempre. O sistema eleitoral da Venezuela, aliás, elogiado reiteradamente, inclusive por insuspeitíssimos aí, Carter Center, lá do presidente Jimmy Carter, que foi aceito como observador, elogiou no passado o sistema eleitoral venezuelano, as urnas da Venezuela, né? O Jimmy Carter próprio se encontrou pessoalmente com o Maduro em Nova York em 2015, já observou outras eleições, estava lá como observador esse ano e falou que as eleições não podem ser consideradas democráticas. Esse ano, fez um comunicado. Tá? Então, pera lá, galera. Pera lá. Tem gente muito emocionada aí, sem saber de nada, inclusive, né? Muito bem, ontem o ministro Alexandre Padilha deu uma entrevista no ICL, aqui no ICL Notícias primeira edição, e disse que o Brasil vai continuar exigindo divulgação das atas eleitorais da Venezuela. Isso também está publicado lá no iclnoticias.com.br. Deem uma olhada lá. Bom, gente, olha só, a Juliana Dalpiva e o Igor Melo, nossos dois colegas jornalistas aqui que trabalham apurando informações e reportagens publicadas no iclnoticias.com.br, resolveram um enigma que estava rondando aí há 5, 6 anos já, né? O tal do enigma do pavão misterioso. Vocês lembram disso? Em junho de 2019, dia 9 de junho, começam a ser publicadas as primeiras matérias da Vaza Jato. Uma semana depois, aparece um perfil no Twitter, auto-intitulado Pavão Misterioso, e vaza uma série de conversas privadas que teriam sido travadas pelo WhatsApp, acho que era WhatsApp, né? Que seriam conversas entre mim, o Jean Willis, o David Miranda, então deputado federal e marido do Glenn Greenwald, o Glenn e o Marcelo Freixo, tá? Isso era a grande história era essa. O que nós estaríamos falando nessas conversas privadas que teriam sido vazadas, então, pelo tal pavão misterioso? Nós teríamos contratado um hacker russo, teríamos pago este hacker russo em bitcoins. Esse perfil publicou, inclusive, o extrato bancário do Bitcoin, com uma série de erros lá, obviamente um documento forjado, para que esse hacker russo invadisse os celulares da Lava Jato, para que nós obtivéssemos as conversas. Então, dali teria surgido a Vaza Jato, e com isso, em troca, o Jean Willis teria abdicado do seu mandato como deputado federal e passado a vaga para o David Miranda. Essa era a história, né? Eu, obviamente, vi isso no Twitter, no dia que saiu. Primeiro, olhei os prints, obviamente falei, bom, isso aqui não fui eu que falei, né? Essas conversas não são minhas. Não entendi exatamente como aquilo tinha sido feito, não pareciam telas manipuladas em programas de computador. Descobrimos mais tarde que esses golpistas usaram o meu CPF para comprar um chip de celular em Brasília, foram numa loja da Vivo, compraram um chip de celular em Brasília com o meu CPF,
forjaram essas conversas, colocaram chip em celulares, forjaram as conversas, printaram as conversas, colocaram no ar. Posteriormente, a Vivo derrubou aquele número de celular, porque constatou-se a fraude. A própria Vivo derrubou aquilo. Eu tentei obter com a Vivo a informação, no mínimo, de em qual loja aquilo tinha sido comprado, para tentar descobrir quem tinha usado o meu CPF para comprar o tal do chip. Nunca consegui. A Vivo ignorou os nossos pedidos, né, dona Vivo? Não estão nem aí, né? E aí agora a Juliana Dalpiva finalmente descobriu a origem do tal pavão misterioso. Ela e o Igor Mello. Matéria publicada lá no iclnoticias.com.br. A BIM Paralela produziu o tal do pavão misterioso. Como descobriram isso? Porque esses números de celulares que foram usados para fraudar, para forjar essas conversas, supostamente entre mim, o David, o Jean, o Freixo e tal, conversas essas que nós nunca fizemos, nós, as pessoas envolvidas, nunca fizemos, os números de celulares que foram usados para isso, eles foram consultados naquele software First Mile, que é o software usado pela BIM Paralelo para identificar a localização de pessoas, foram consultados no First Mile, dentro da BIM, 2 dias antes da gente começar a publicar a Vaza Jato. Entenderam? Então, nós sequer tínhamos publicado a Vaza Jato ainda, e esses caras já estavam consultando esses números nos softwares da BIM e já estavam produzindo uma fraude sobre a Vaza Jato que sequer existia ainda para o público. Claro que nós estávamos apurando as conversas, né? Fazendo o trabalho jornalístico, mas isso não tinha sido publicado ainda. Eles consultam esses números no sistema da BIM no dia 7 de junho, só que as matérias só foram publicadas no dia 9. E aí, uma semana depois, essas conversas forjadas vão para o ar. Então os caras já estavam sabendo o que estava rolando. Já tinha rolado um vazamento de informação aí, no mínimo. Então essa história toda foi produzida na BIM. Entenderam a gravidade disso? Um aparato de Estado, durante o governo Bolsonaro, sob o comando do Ramagem, participando de uma farsa, usando o meu CPF para comprar um chip de celular, para forjar conversas, usando software de empresa israelense para rodar esses números ali dentro, já com informação, eventualmente, de que nós iríamos publicar aquele material. Obviamente não sabiam o que nós iríamos publicar, porque a gente conseguiu manter muito fechado, muito em sigilo antes de publicar. Foi uma operação monstruosa para a gente conseguir fazer isso, né? Mas muito possivelmente já sabiam que viria coisa por aí e já estavam tramando dentro do Estado. Ou seja, eu, como pagador de impostos, como cidadão, paguei para que essas pessoas operassem ilegalmente, clandestinamente, contra mim. É um negócio inacreditável. Eu espero que isso aqui tenha punição à altura. À altura. A Polícia Federal continua investigando, esse caso não foi fechado ainda. A Juliana Dalpiva e o Igor continuam na apuração dessa história. E eu tomarei as medidas legais cabíveis contra todas essas pessoas e todas essas entidades. Porque é um completo absurdo. O que mais fizeram em relação a mim, em relação ao Jean, em relação ao David, em relação ao Glenn, em relação ao Freixo e outras pessoas? O que mais fizeram? Que crimes mais cometeram? Grampearam a minha casa? Grampearam o meu carro? Seguiram a minha família? O que mais fizeram? O que mais fez essa gente? Essa gente horrível. Essa gente ruim. Com o nosso dinheiro. Dentro do Estado. Um aparato estatal. É um negócio completamente absurdo. Eu, pessoa física, tá? Vocês tenham certeza. Eu vou até o fim nessa história. Para que essa gente toda seja punida. Órgão federal, órgão público, a BIM, pessoa física, Ramagem, quem eu conseguir meter no prego nessa história aí, vai. Vai. Não sei o que vai dar depois, né? Justiça no Brasil a gente nunca sabe, né? Pode levar... Talvez daqui a 30 anos eu venha dar notícia para vocês que o processo encerrou. Que é o mais provável que aconteça, né? Agora, eu não vou descansar. O mistério está resolvido. Parabéns para a Juliana, parabéns para o Igor. Agora deu para entender exatamente o que aconteceu.
E agora é questão de esperar também que a Polícia Federal investigue essa história, né, Polícia Federal? Vamos lá, vamos investigar isso aqui. Isso aqui é muito grave. É muito grave o que aconteceu. Daqui a pouquinho, no ICL Notícias Primeira Edição, eu vou estar lá para comentar essa história também, tá bom, gente? O programa está acabando. Muito obrigado para todo mundo que esteve por aí hoje. Voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Obrigado. Tchau. E aí, gente? Tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai Pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do ICL. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.